turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Vamos falar sobre formas de lazer. Mas, professora, o que formas de lazer tem a ver com a história? Será que antigamente a forma como as pessoas se distraíam, tinham um momento de diversão, de entretenimento, de descanso, da mesma forma que nós temos hoje em dia? Vamos analisar aqui a nossa página de abertura. Olha lá. Neste capítulo, você vai conhecer algumas formas de lazer e diversão no Brasil. Que local é esse aqui que nós estamos vendo? Trapezistas, malabaristas, é um circo. O circo é uma atividade de lazer e entretenimento muito antiga. Vocês sabiam disso? Pois então, vocês já foram a algum circo? Será que o circo foi tendo algum tipo de mudança e evolução no decorrer dos anos? Eu vou contar para vocês que eu, por exemplo, quando eu era criança, era comum o uso de alguns animais nos circos. Hoje em dia, isso já é proibido, né? Então, houveram algumas mudanças, os tipos de piadas, os tipos de brincadeira, foram evoluindo a forma de apresentação, as luzes, até a própria forma de construção do circo, né? A forma da tenda, tudo isso foi evoluindo com o tempo. Vejam aqui, ó, continuação da imagem de um circo. Você gosta de ir ao circo? Se você já foi, qual é a parte do circo que você mais gosta? Dos palhaços, dos mágicos, dos malabaristas? Qual que é o entretenimento no circo que você mais... Eu gosto muito dos palhaços, eu gosto muito dos mágicos, acho que a mágica é uma das que eu mais gosto. E você, qual que é a sua preferida? Na seção Conversa Vai, vamos ver aqui. O que está representado nas páginas de abertura? Nós já falamos, é um circo. Você já foi a um lugar parecido com esse? Já visitou algum tipo de circo? A sua cidade costuma receber circos? O circo é uma atividade que ela não fica fixa, né? Eles vão viajando. Uma das características do circo é ele ir viajando, indo de lugares a lugar, de país para país, não é? Então, olha aqui. Na seção Conversa Vem, as páginas de abertura deste capítulo mostram um espetáculo de circo. O circo é um ambiente de lazer. Você conhece outras formas de lazer? Sabia que festividades religiosas também são momentos de lazer? Quem que já visitou aqui, por exemplo, quermesses? Esse é um nome mais antigo que se usa ainda. É muito comum ter festas em quermesses, que vai lá ter comidas típicas, comemorações. É uma festa religiosa e é um momento de lazer, de descontrair, certo? Às vezes não é porque você pertence à religião católica, é do evangélico, é espírita ou não tem nenhuma religião que você não pode comemorar, participar dessas festas. Mas aqui a gente está falando por conta da história, onde tudo começou. Pensando na história do nosso país, vamos falar sobre as festas religiosas do Brasil Colônia. O que tem a ver essas festas religiosas com o Brasil Colônia? O que é o Brasil Colônia, turma? O Brasil Colônia era quando o nosso país ele tinha que obedecer e seguir as ordens vindas de Portugal. É como se o nosso país fosse uma continuação de Portugal. A gente tinha que obedecer tudo que vinha da corte portuguesa, do rei, né, da rainha de Portugal. Foi o país que descobriu e começou a povoar, a colonizar o nosso país. Vamos aqui. Os momentos de lazer são diferentes em cada momento da história. Será que os seus pais, os seus avós, algum adulto mais velho, quando eles eram crianças, eles tinham um momento de brincadeira, de lazer igual aos seus? O que tinha de diferente?
Conversa com eles, pergunta, compara os tipos de brincadeira, as festas que eles costumavam ir, como que eram esses momentos. O que é divertido para você hoje poderá não ter tanto significado para as crianças da sua idade daqui 20 anos. Com as festividades também é assim. Imagina, hoje você pode ter aproximadamente 8, 9 anos. Daqui 20 anos, quando você tiver 28, 29 anos, será que as crianças que tiverem 8 anos vão gostar de brincar das mesmas coisas que você gosta de brincar hoje? Por isso que eu falei, pergunte para um adulto mais velho aí na sua casa ou que você conheça como que era a brincadeira deles e compara com o que você brinca hoje na sua idade. No passado, as festas populares eram em sua maioria eventos políticos ou religiosos. As pessoas se divertiam ao comemorarem o nascimento de uma criança. Vou aumentar aqui para vocês verem, desculpa, gente. O nascimento de uma criança, o casamento de alguém e celebravam datas religiosas. Observe a imagem a seguir. Olha aqui essa imagem, está retratando que momento da história será? O que será que eles estão comemorando aqui nessa imagem? Veja a roupa das pessoas, o que é que elas estão carregando, tem crianças, o que será que eles estão comemorando aqui? Então a gente pode perceber que no Brasil colônia, o que mais se comemoravam eram festas religiosas, momentos de lazer ligado a festas religiosas. Então olha aqui, vamos falar sobre o lazer um pouquinho em relação ao nosso passado do Brasil. O lazer representa muito mais do que algumas atividades e o entretenimento. E mais, o lazer representa também possibilidades, pois ainda que chegássemos a uma compreensão de que o lazer compreende várias manifestações da cultura, não podemos esquecer que, seja a cultura, seja o lazer, esses não são elementos desgarrados da realidade em que se encontram. Devemos levar em conta que o lazer não deve ser entendido só pelo conteúdo da ação. Se para algumas pessoas o futebol, a pescaria, a jardinagem constituem atividades de lazer, certamente isso não se verifica em todas as oportunidades. Para o jogador profissional, o pescador que depende da sua produção ou para o jardineiro. O que isso quer dizer, pessoal? O jogador de futebol, por exemplo, qual que é a profissão dele? Jogar futebol, ele ganha dinheiro para isso, certo? Agora você, por exemplo, pode gostar de jogar futebol para se divertir, para distrair, para brincar. Para você, isso é um momento de lazer. No caso do jogador de futebol, ele está usando este momento para trabalho. Às vezes tem pessoas que gostam muito de se distrair, falam que esquece, relaxa a mente, mexendo com o jardim, com a planta, né? Planta aqui, tira ali. Isso é um momento de lazer para algumas pessoas. Mas e para o jardineiro? Ele está ali se distraindo ou ele está ali trabalhando duro para ganhar o seu sustento? Ele está no momento de trabalho. Então, nem sempre o que é um lazer para mim é o lazer para o outro. Às vezes pode ser o sustento, o trabalho do outro. E também pode ser o quê? Eu não gosto de mexer com jardim, por exemplo. Para mim não é lazer isso. Para mim é lazer jogar vôlei, entendeu? Então, o que é um lazer para mim, o que eu gosto para me distrair, para relaxar, para descansar, não necessariamente é para o outro também. Neste aspecto, o tempo deve ser compreendido como um tempo livre ou tempo liberado das obrigações familiares, profissionais, sociais e religiosas. Então, o lazer é um momento livre, onde você não tem que cumprir obrigações
profissionais, obrigação familiar, obrigação religiosa, é um momento que você tem para descansar, para se distrair, ok? Aliás, veja-se que o tempo livre deve ser considerado com ressalvas, pois do ponto de vista histórico, nenhum tempo pode ser considerado livre de coações e normas de condutas sociais. Um outro aspecto a ser considerado é a percepção da atitude da pessoa com relação a determinada manifestação e experiência no campo do lazer, pois verifica-se como o principal busca o prazer, a satisfação provocada pela atividade. Então, no momento de lazer, as pessoas buscam o quê? O seu prazer, o seu descanso, elas buscam a sua satisfação, ficar feliz, estar satisfeito naquele momento, certo? Então nós vimos agora um pouquinho sobre a nossa história, a questão do lazer em relação à história do nosso país. Nós vamos continuar a estudar sobre o lazer, o Brasil colônia, nas próximas aulas de história, certo, turma? Muito obrigada pela sua atenção e cuidem-se, pessoal! Tchau, tchau!